Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Breno, canal Motoca Investidor. E a gente está então partindo para mais uma jornada aí hoje, fazendo entregas. E vamos começar então agora a nossa fase aí do canal, né? Aquela fase onde a gente vai começar a dar as dicas de investimento. Antes de eu falar até sobre os investimentos aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a câmera, né? Rapidinho. Então, para vocês ficarem de olho aí, a gente hoje está gravando com a ultra wide, né? Ela consegue captar um pouco mais aí o ambiente, a imagem, né? Ela dá uma amplitude maior aí de visão para vocês, tá bom? Então, seguindo o vídeo, galera, vamos falar um pouquinho aí sobre as questões, né? E eu queria trazer um comparativo para vocês, tanto que eu já até coloquei aí na capa do vídeo. Como a gente pode começar desde o básico aí a ganhar dinheiro, né, com investimento, né? Então o investimento ele é o que? Tem muita gente que pensa que investimento ele é só você pegar ali, entrar no mercado de ações e comprar uma ação, né? Então, ou você comprar um imóvel, né? E aí você fala, porra, mas o imóvel é caríssimo, né? Então, o investimento ele não se baseia apenas nisso, né, galera? Então, o que é investimento? Investimento ele é tudo que você aplica um dinheiro e consegue ter uma rentabilidade em cima disso, né? Então, só para você ter uma ideia de conceito, né? Quando um banco ele te empresta crédito, né? Seja empréstimo FGTS, seja o que for, o banco ele está fazendo investimento em você, entendeu? Então, aí vai tudo depender se você vai ser um bom pagador ou não, para compensar para o banco, né? Mas no geral, o banco está investindo na pessoa física ou jurídica, e aí a rentabilidade do banco vai ser o que eles chamam de spread, né? Spread bancário, que é a margem que o banco vai ganhar em cima dos investimentos aí que acontecem com ele te emprestando crédito, tá? Então é aquele negócio do agente superavitário emprestar dinheiro para o agente deficitário, tá? Então, em termos técnicos, é assim que eles chamam. Mas nada mais é, né, do que a pessoa pegar e o banco te emprestar o dinheiro, colocar uma margem que ele vai ganhar em cima, 4% ao mês, 5% ao mês, e ele vai estar lucrando com esse tipo de operação para que vale a pena o risco para ele, né? E aí, pensando nisso, né, como que eu posso ali ganhar dinheiro, então, investindo com coisas básicas do meu dia a dia, né? Que já vai ser um tipo de investimento que vai fazer eu rentabilizar minha carteira já desde o início, que vai fazer eu ter um leve retorno sobre o que eu estou gastando, né? Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar ali é os bancos digitais, né? Então, hoje você tem aí 4 bancos digitais, 5 bancos digitais que são os principais, né? Eu vou falar aqui o nome deles, Mercado Livre, a gente tem também Nubank, né? O Mercado Livre no caso é o Mercado Pago, Nubank, PicPay, C6 Bank, Neon e até o Banco Pan, né? Praticamente todos esses bancos, eles oferecem para vocês aí, eles oferecem rentabilidade de conta, né? Então assim, você deixa o dinheiro parado lá, ele te oferece ali 100% de CDI, 80% de CDI, né? Normalmente eles vão te oferecer uma porcentagem mínima ali para você ou investir, né? Investir como? A gente está falando sobre investimento de cartão de crédito com limite, né, garantido. A gente está falando sobre investimento aí em CDB do banco, né, do próprio banco. Então, exemplo, lá o C6 Bank, ele tem um CDB dele próprio, né? Que, sei lá, você ativa isso na sua conta C6 e aí o seu dinheiro fica rendendo ali 100% de CDI dentro, né, do que você deixa ele parado na conta. Assim como é na conta do Mercado Pago também, se eu não me engano, tem uma função parecida, só que você já não precisa ativar ela já vem ativa desde quando você faz o cadastro. Então, os bancos digitais, eles trouxeram isso, né? Eles trouxeram essa questão aí de você poder pegar e ter a rentabilidade, né, de você ou deixar o dinheiro parado na conta e ter uma rentabilidade um pouquinho menor, ou de você investir em algum produto e você ter um benefício. Ou seja, qual que é o benefício, né? Ou uma linha de crédito, então, tipo, para cada R$1 que você investir, você ganha R$1 de limite de crédito,
ou então, né, a rentabilidade ali do dinheiro parado na conta, e você ganha um pouco de dinheiro ali, de acordo com o tempo que você deixa aquele dinheiro parado na conta, né? Então vamos lá. Dentre isso, hoje eu trouxe o comparativo aí primeiro, né? A gente vai fazer uma série aí com vários vídeos comparando isso. A gente vai falar um pouquinho então sobre o PicPay, né? E vamos falar também sobre o Banco Neon. Por quê? São duas contas que eu tenho, tá? Eu apliquei exatamente o mesmo valor nessas duas contas. E aí vocês vão ver a diferença de rentabilidade. Apesar das duas contas prometerem, de certa maneira, a mesma coisa, vocês vão perceber ali que toda empresa ali, digital, né, todo banco digital, ele tem a sua estratégia para poder te pagar rendimentos. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai comparar, galera, quando a gente for fazer um investimento, é comparar o banco digital que está pagando a maior parte do CDI pra gente, tá? Então, assim, o que é o CDI? O CDI, ele acompanha normalmente a taxa básica de juros, né? Que é o que vocês vão me falar muito, que é a taxa Selic, certo? E aí, você tem o CDI, que o CDI normalmente ele é 0,10 ali, menor do que a taxa Selic e tudo mais. Que é, na verdade, o CDI é o crédito de depósito interbancário, né? Que é a taxa de crédito que os bancos cobram entre si para emprestar dinheiro para si, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho da história aí de como funciona o CDI é o seguinte, nenhum banco pode fechar negativo, né? Então, existe uma coisa que chama solvência, né? Então, os bancos, eles têm que ter solvência. O governo, ele pode ajudar os bancos nessa questão, né, de solvência aí, para não fechar com caixa negativo, né? Porque afinal, se um banco grande quebra, ele impacta muito a economia, né? Então, assim, são muitas e muitas pessoas que têm conta nesses bancos, e se um banco quebrar, pode realmente aí gerar um transtorno para o governo. Claro que a maioria dos bancos tem o FGC, né? Então, assim, é sempre bom você ficar de olho nisso, que é o Fundo Garantidor de Crédito, porém, tudo tem um limite, né? Então o FGC ele não vai cobrir 100% ali do prejuízo, ele cobre até 250 mil por instituição e por CPF. Então é uma coisa que vale a pena ficar atento aí. Se o seu banco, de repente, em caso de situações complicadas, ele é garantido pelo FGC. A maioria galera. Então, só para você nem perder tanto tempo assim procurando, a gente quer facilitar a informação. A maioria dos bancos pelo menos boa parte desses que eu mencionei aqui no vídeo, eles são eles têm aí então um fundo garantidor de crédito, tá? Não são em todos os produtos, tá? Então, o que são os produtos do banco? Os produtos do banco, eles são ali aquilo que ele te oferece como maneira ali de ou captar dinheiro ou de emprestar dinheiro para você, tá? Então, captar dinheiro é quando você está investindo, emprestar dinheiro é linha de crédito, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai comparar entre esses dois bancos, né, comparando o CDI, que é a taxa no caso o crédito de depósito interbancário, a taxa, né, de crédito de depósito interbancário, a gente tem essa questão aí de cada banco oferece um percentual do CDI, né? O que é 100% do CDI? Se eu não me engano, agora eu vou colocar aqui na tela para vocês, o CDI está em torno de 14%, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. E aí o que acontece? Quando você tem 100% do CDI, significa que dentro do prazo de um ano, né, 365 dias corridos, o seu dinheiro vai render exatamente aquela taxa do CDI. Então, assim, claro que ela é flutuante, né? O Copom e o Banco Central, eles definem essa taxa a cada 45 dias, né? Então, algumas vezes ela sobe 0,25, algumas vezes ela sobe 0,50, cai 0,25, cai 0,50, né? E toda vez que ela aumenta, né? Só para vocês já terem essa ciência, então todos os meus companheiros aqui são entregadores, para vocês terem essa ciência, né? Uma coisa técnica. Toda vez que a taxa de juros sobe, significa que alguma coisa está muito ruim, tá? Então, basicamente é isso, a maneira mais fácil de você entender sobre um pouco de economia. Então, para investimento é interessante pra caramba, né? Se você tem dinheiro para que você faça investimento, significa que você está ganhando mais rentabilidade e correndo menos risco, porque a maioria dos investimentos em CDI, né? Quando a gente fala CDI, que é um investimento híbrido, né? A gente não fala, eu tenho investimento em CDI que ele é pré-fixado, que o valor é fixo, então assim, vamos colocar aí, fixo quando eu digo uma rentabilidade de 15%, pronto.
mais uma pequena taxa. Aí quando ele é híbrido, ele tem um fixo mais uma taxa de 2%, 3%. E quando ele é variável, né, ele é atrelado a um índice variável, que no caso é o CDI, ele acaba flutuando, né? Então assim, quanto mais alto o CDI for, mais o seu investimento rende, quanto menor o CDI for, menos o seu investimento rende. Então é tudo diretamente proporcional, né, galera? Então, desculpa, quando a gente fala sobre você escolher um banco digital, muito mais vai além do que apenas você ser aprovado ou você ter um banco ali que você se identificou um pouco mais, né? Porque até então os bancos digitais, eles têm produtos muito parecidos, certo? Então assim, alguns deles vão ter carteira de investimento, que é onde você pode aplicar o seu dinheiro, e outros não, né? Dentro disso, né, galera, a gente trouxe então aí os dois bancos que eu mencionei para vocês, que é o banco PicPay e o banco Neon. Então, em ambos os bancos, a gente depositou a quantia praticamente na mesma data aí, né, de R$1.000, tá? E aí eu gostaria de trazer a comparação para vocês. Primeiro, né, ambos prometem ali próximo de 100% do CDI, né? O Neon promete 100%, o PicPay, se eu não me engano, promete 101% do CDI. Só que dentre esses bancos, uma das coisas ainda vale a pena muito a gente ficar de olho, que é o que? No PicPay, a gente tem a liquidez diária. O que é a liquidez diária, galera? Então, a liquidez diária, assim como o rendimento diário, vamos supor, a partir do momento que o banco investiu o seu dinheiro, né, você colocou ali no cofrinho, que o PicPay chama de cofrinho, esse tipo de investimento. A partir do momento que você colocou no cofrinho o dinheiro, a sua rentabilidade ela vem dia após dia, todos os dias úteis, tá? Então isso é muito interessante, eu acho bem bacana, por quê? Porque todo dia útil, pelo menos, você vê pingando dinheiro na sua conta. Então assim, ambos eles são limitados a R$5.000, tá? Essa é uma desvantagem, mas tem um outro banco digital que a gente vai falar em outro vídeo, que ele permite até R$200.000 nessa modalidade, tá? Então assim, é interessante porque quando a gente fala de uma rentabilidade de 14% ao ano praticamente, até 15% dependendo do CDI, se você tem uma quantia dessa, né, de R$200.000, você aplica aí num CDI, né, a gente arredonda aí para facilitar a conta, 15% ao ano, a gente já está falando aí de pelo menos R$30.000 que você tem de rentabilidade anual, tá? Então assim, é um valor que você tem, basicamente, sem trabalhar, renda passiva. Então se você já tem R$200.000 e você coloca nesse banco aí que eu mencionei para vocês, que eu ainda não vou falar o nome, que a aplicação máxima dele para esse produto, que é digamos assim, o vira crédito deles, né, que você pode deixar esse dinheiro investido e o dinheiro que você colocou, para cada R$1 que você colocou, você ganha de limite de crédito, ou seja, você pode ter até R$200.000 de limite de crédito. Esse produto você tem um retorno muito interessante, você pode pôr um montante muito bom. Então, para quem já tem uma estabilidade financeira um pouco maior, é muito interessante. Então, assim, quando a gente coloca, né, no mínimo R$200.000 nesse produto, né, a gente ganha o limite do crédito. Então, assim, você poderia até mesmo parcelar um carro, digamos assim, no crédito e não pagar a taxa de juros bancária. Olha que absurdo, né, galera? Então, assim, você poderia parcelar um carro praticamente sem juros, né? Utilizando o seu cartão de crédito, e enquanto você está pagando o carro, todo ano está te gerando R$30.000, entendeu? Então assim, se você parcela, né, não que você vai conseguir fazer isso no crédito, mas se você parcela ali em 12 ou 18 vezes que seja, né, e você compra um carro de R$200.000 no cartão, só para vocês entenderem, né, como que funciona a lógica de você fazer esse tipo de investimento. Se você compra ali um carro de R$200.000 no cartão em 18 vezes, que algumas concessionárias elas dão até 24 vezes elas dão, tá? Mas vamos trabalhar entre 18 e 24 ali, a gente tem um retorno ali, R$200.000 aplicado no CDI a 14, 15% ao ano, a gente está falando de um retorno de R$30.000 ao ano, certo? Enquanto você está parcelando seu carro ali, pagando as prestações mensais. Com 2 anos, 24 meses, a sua aplicação de R$200.000, ela te rendeu, assim, bruto, R$60.000. Então assim, para vocês entenderem, se você comprou um carro de R$200.000 parcelado, ou que seja menos, né,
eu posso colocar para vocês que enquanto você está pagando o seu carro, você vai ter de volta um cashback de praticamente 50 a 60 mil. Claro que a gente vai deduzir ali imposto de renda, tá, galera? Então ele é regressivo, depois eu vou ensinar a tabelinha para vocês. Mas enquanto você comprou o seu veículo ali de 100, 200, 1000, você teve um retorno ali. Se você já deixou o dinheiro aplicado e você passou o carro ali no cartão de crédito, você teve um retorno ali de 30 a 60 mil reais, tá? Aí você desconta o imposto de renda, acredito que fique líquido para você ali. Como são 2 anos, a gente está falando de uma taxa de 17,5 mais ou menos ali de imposto de renda, né? Então você deduz do seu lucro 17,5%, então a gente vai ter um retorno ali de 50 mil praticamente, galera. Então com esses 50 mil, você abaixa o valor do carro que você comprou, entendeu? Então assim, é uma maneira de você ter de volta o dinheiro que você pagou pelo carro, das prestações. Você não vai pagar praticamente quase nada de juros, né? E esse dinheiro vai voltar para sua conta. Então se foi um carro de 100 mil que você comprou parcelado em 24 vezes, sem juros, tá? Então é muito importante isso, sempre parcele coisas que são sem juros, tá? Então assim, quanto é o máximo de vezes sem juros? Se eles falarem 60 vezes sem juros, vocês pegam e fazem, entendeu? Agora, se for até 60 vezes, mas tem juros, aí já não compensa, tá, galera? Que aí você vai pagar 2 carros, aí você vai ter o retorno, tudo bem, só que vai ser muito menor comparado às parcelas sem juros, tá? Então, aqui já deu pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona então essa questão aí de você manter o seu dinheiro aplicado e você receber um dinheiro de volta só por deixar o seu dinheiro aplicado no cofrinho do cartão de crédito, tá? Então assim, esse é um dos truques que as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto fazem, tá? Qual que é o truque? Eles mantêm o máximo de dinheiro possível guardado, tudo onde dá retorno para eles. Então assim, vocês percebem? Se você vai comprar um carro à vista, tá? Vamos lá, você tem os 100 mil reais na mão, você vai comprar o carro por 100 mil reais, certo? O que é melhor? Você pegar e colocar no cofrinho, ali que está ganhando pelo menos 15% ao ano, né? No atual momento, cenário Brasil. Então assim, você coloca esse dinheiro no cofrinho, compra no crédito parcelado em 12 vezes, ou você compra à vista. Porque aí você tem 2 poréns, né? O primeiro porém, você comprou o veículo 100 mil à vista, ele já começa a depreciar a partir do momento que você tirou da agência. Então o seu veículo que você pagou 100 mil, já não vale mais 100 mil. Aí que vem o intuito de você ter essas caixinhas cofrinho, que na minha opinião é um dos produtos mais excepcionais que a gente tem no banco, acessível para qualquer pessoa, tá? Independente de ter nome sujo ou não. Então você tem o que? Ao invés de você comprar um veículo de 100 mil à vista, você pega, compra, coloca os 100 mil reais para render na caixinha do cartão, né? Do banco que eu mencionei, que eu vou mencionar no próximo vídeo, né? E aí você tem ali todo ano um retorno de 15% sobre 100 mil, a gente está falando de 15 mil ao ano. Se você parcelar em 12 vezes o seu carro de 100 mil, você vai receber de volta, praticamente 15 mil e seu carro vai sair por 85, tá? Então você já diminui um pouco o prejuízo da depreciação e esse dinheiro vai retornar para você usar com combustível ou qualquer outra coisa assim. E caso você utilize ali, parcele até 24 vezes, que nem algumas concessionárias no desespero para vender carro, também colocam esses parcelamentos maior, desde que seja no cartão de crédito, tá? Porque o cartão de crédito também traz uma segurança para a concessionária, para financeira e tudo mais, porque cartão de crédito tem seguro, se você não honrar, a seguradora do seu cartão ela vai honrar um compromisso, então praticamente é impossível a instituição tomar um calote. Normalmente quem toma calote é a seguradora, tá? Aí a gente tem diversas seguradoras aí que vão fazer vários trâmites e tudo mais, tá? É um pouco mais complexo, então isso é para outro vídeo. Bom, então a gente tá falando aí, vocês entenderam o conceito de você pegar o seu dinheiro, né? Você, ao invés de comprar à vista, você comprar parcelado, e se você encontrar a concessionária que parcele até 24 vezes no cartão, que não é difícil, tá, galera? Você encontra, principalmente em feirão e tudo mais, você vai ter aí o seu retorno aí de pelo menos 30 mil reais do seu 100, certo? Porque 100 mil no primeiro ano vai te retornar 15, no segundo ano você vai ter 115 mil, que vai retornar 15% de 115 mil, então a gente já tá falando aí de pelo menos uns 16,5, 17 mil, então assim, ao todo você vai ter um desconto, digamos assim, e um retorno
sobre aquele dinheiro que você deixou aplicado de R$32 mil em 2 anos, tá? Então é só para vocês entenderem aí o conceito. Então isso é uma maneira de você gastar o dinheiro inteligentemente e não deixa de ser um investimento, tá, galera? Então assim, hoje a gente sabe que o preço de qualquer veículo tá absurdo, certo? Principalmente das motos, dos carros subiram bastante, a gente sabe disso. Então se você puder utilizar alguma maneira inteligente de comprar, no qual você receba uma parte do dinheiro de volta, não falo nem em cashback, mas assim, através da inteligência de investimentos, eu acho que todo dinheiro ele merece o respeito. Então assim, dinheiro não aceita desaforo. A gente tem que buscar o conhecimento para que essas informações cheguem e aí a gente consiga tirar o melhor cenário. Então assim, infelizmente a gente vive num país aí que você precisa ser muito inteligente financeiramente, porque existem várias e várias armadilhas para tentar tirar seu dinheiro, certo? E aí dentro dos dois bancos aqui que a gente está comentando, o PicPay e o Neon, o limite dos dois, a gente está falando aí que é um limite de R$5 mil, tá? Então para quem está começando, para quem quer fazer a sua reserva de emergência, para quem quer comprar seu iPhone, para quem quer comprar seu celular aí para trabalho, para quem quer comprar um jogo de pneu para moto, para o carro, seja o que for. Então assim, a gente só diminui a escala, certo? Só que dentre esses dois bancos ainda tem um banco deles dois que é o melhor, tá? Então aí eu vou explicar para vocês a diferença entre esses dois bancos. Então a primeira diferença, a gente está falando ali sobre o Banco Neon. O Banco Neon ele te entrega 100% do CDI, só que ele não te entrega 100% do CDI desde o início, tá? Então qual que é o grande problema aí do Banco Neon? Tá? Isso eu vou mostrar para vocês na prática, para que vocês vejam aí, eu vou deixar aqui a imagem. O Banco Neon ele te entrega 100% do CDI se você deixar o dinheiro aplicado no mínimo 2 anos, tá? Então ele é ele vai aumentando com o tempo, tá? Então assim, é muito complicado, galera. Vocês vão perceber a diferença de rentabilidade entre os dois com o mesmo montante, tá? Então eu vou deixar aqui também na tela, ó. Então aí vocês estão vendo, enquanto um já rendeu bruto R$13, o outro não rendeu nem 6, entendeu? Então assim, por quê? Cada banco tem um sistema para poder te gerar o crédito, né? E aí o do Banco Neon acaba que você tem essa possibilidade, né, de, para quem tem um nome sujo, mas consegue juntar um dinheiro todo mês, é legal que você vai conseguir sim ali um limite de cartão de crédito interessante para você, porém, já não dá para você contar tanto com essa questão da rentabilidade, tá? Então assim, no Banco Neon, eu achei que faltou um pouco mais de transparência relacionada a essa questão, de você colocar dinheiro no cofrinho do cartão. Aí o que você pode estar fazendo? Primeira coisa, sempre leia, galera, entendeu? Sempre leia, porque igual pegou a mim, né? Eu peguei para testar os dois. Da maneira que é anunciado, você fala, está rendendo 100% do CDI a partir do momento que eu apliquei, entendeu? Só que aí tem uma outra grande diferença entre os dois bancos. O PicPay, ele traz para você uma rentabilidade diária. Então assim, basta ser dia útil e você vai ter o dinheiro entrando na sua conta, dia após dia, tá? E esse dinheiro vai aumentando conforme o tempo, você vai vendo ele aumentar. Já quando você está trabalhando com o Neon, ele utiliza como se fosse a poupança, tá? Então como que funciona? Tem o aniversário de rendimento. Então assim, se você aplicou o dinheiro no dia 25 do mês, ele só vai render ali o proporcional ao tempo que ele está investido no dia 25 do mês. Então você não vê o dinheiro entrando todo dia. Para a experiência de quem está começando nos investimentos, eu não acho legal isso, né? Se a gente está falando de pessoas que estão começando no mundo do investimento, né, elas estão procurando produtos que não são tão complexos, né, mas que fiquem à mão, né? E quando a gente tem um produto, quando a gente fala assim, um produto que fique à mão, é quando você consegue transformar o investimento em dinheiro na sua conta rapidamente. Ou seja, você colocou lá R$1.000 no limite do cartão de crédito, só que você precisa desses R$1.000 para agora, então você consegue ali resgatar, o dinheiro cai na sua conta na hora e tá tudo certo. O Tesouro Direto, apesar dele render praticamente a mesma coisa, né, você já não tem essa liquidez. Então assim, você vai precisar ali esperar ali 2 dias úteis mais ou menos para que o dinheiro caia de novo na sua conta, tá?
Então essa é a diferença ainda desse tipo de produto para o Tesouro Direto. Então assim, tem uma vantagem que a maioria desses produtos, eles têm no mínimo a liquidez diária, que é a velocidade que você transforma o seu investimento em dinheiro. Então, o Neon, ele tem esse aniversário de investimento. Isso é uma coisa que a mim não agradou. Eu acho que ninguém vai gostar. E o PicPay tem essa vantagem que você consegue ver ali o rendimento aumentando todo dia. Então, vou dar um exemplo. Com R$1.000, praticamente, todos os dias está caindo em torno aí de 60 centavos para mim de rentabilidade líquida, né? Rentabilidade líquida do valor que eu apliquei dos R$1.000. Ou seja, se fossem R$5.000, a gente já estaria falando de R$3 por dia, tá? Então assim, é uma maneira grossa de falar, mas é mais ou menos isso, galera. Então assim, se eu tivesse investido o valor máximo ali dentro do PicPay, né, que eu posso investir, seria aproximadamente isso, em torno de R$3 a R$4 todo dia que cairia na minha conta. Então assim, é uma coisa que você pode olhar e falar assim, nossa, mas R$3 não muda a vida de ninguém. Só que agora a gente vai pegar os dias úteis, né? Então vamos pegar aí os dias úteis, a gente está falando de R$5.000, se a gente pegar em um ano a 15%, a gente está falando aí de 10%, a gente está falando de R$500, 15% em torno de R$750. Então em um ano, só de você deixar R$5.000 parado no cartão de crédito para você parcelar seu pneu sem juros, para você parcelar seu celular sem juros, seja lá o que for, ao invés de comprar à vista, você vai ter R$750 a mais por ano que tá pingando na sua conta, entendeu? Então assim, galera, é uma maneira de você aumentar sim a sua rentabilidade, a sua riqueza, né? Então a gente fala o nosso patrimônio. 15% é muita coisa, galera, é muita coisa. A gente está no melhor período aí para investimento em renda fixa, digamos assim. Claro que pode melhorar um pouco mais o cenário pro investidor, mas se melhorar o cenário pro investidor, significa que o risco Brasil aumentou, né? O que é o risco? O risco Brasil. Se aumentar a taxa, significa que o Brasil está mais ferrado. É isso, entendeu? Então, tipo assim, tem a vantagem de você aumentar o seu investimento, você ganhar mais rentabilidade, ao custo que o país está um pouco pior, tá? Então, hoje, quando a gente fala, putz, quando a renda fixa está muito alta, as taxas, a bolsa de valores, ela começa a cair, tá? É um processo meio natural. Por quê? Porque as pessoas, elas tiram o dinheiro da bolsa de valores, que você tem um risco aí, você tem uma rentabilidade maior? Tem. Só que você também tem um risco. E elas tiram o dinheiro do risco, entendeu? Todo mundo pensa igual, galera. Ninguém quer ficar correndo risco o tempo todo. Então a pessoa vai lá, ela faz o quê? Ela tira o dinheiro do risco, coloca na renda fixa, ela vai ter a rentabilidade dela ali, tá? Então são coisas que vão acontecer ali e a pessoa vai acabar rentabilizando um pouco melhor a carteira dela, sem correr tanto risco. Então eu trouxe para vocês aí essa comparação aí, para vocês entenderem já. Desde quando, Breno, eu consigo ganhar dinheiro? A partir do momento que você simplesmente colocar R$1 nesse Visa Crédito, né? E aí, no caso, ou Visa, normalmente é bandeira Visa, tá? Tem Master também, mas é mais difícil. Então assim, a partir do momento que você pegou ali no PicPay, você foi lá no cofrinho do cartão, você colocou R$1, você vai ganhar ali o retorno de volta, tá? Fora que tem outras coisas, né? Se você pagar a fatura em dia, tudo bonitinho, você tem essa condição, você consegue manter essa questão aí de faturas em dias e tudo mais, você consegue também ali aumentar seu limite com o próprio limite que o banco vai te dando, tá? Então o banco vê ali que você está honrando seu compromisso, e aí ele vai aumentando seu limite também. Então só tome cuidado com isso. A ideia do vídeo foi sempre passar essa questão aí de como que eu posso começar a investir o meu dinheiro dentro de uma coisa básica. E aí eu trouxe duas instituições aí para comparar, tá? Depois eu vou trazer outras instituições para estar comparando. E aí a gente tem essa questão aí também do cofrinho rendendo aí pelo menos 15% ao ano. Aí você poder ter essa possibilidade, né, de, se você tiver o limite máximo, né, que é os R$5.000, você ter um retorno aí, né, de pelo menos R$750 dentro de um ano, né? Eu acho que é um valor sim significativo, né? Às vezes para uma pessoa que tem salário mínimo é quase como se fosse mais meia parcela aí de 13º, né? Então faz diferença. Acredito que se você quer ter rentabilidade,
se você quer aprender mais coisas ainda sobre investimentos, e desde os investimentos pequenos, né? A gente vai falar sobre todos os tipos de investimento nesse canal. Eu acho que essa é uma opção super válida, ainda mais porque muitas pessoas fazem do cartão de crédito o seu capital de giro, tá? Então, seja entregador, seja empresário, seja o que for, a pessoa faz do seu capital de giro o cartão de crédito. Então essa é uma maneira inteligente de você estar utilizando. E aí dentro disso, se eu for falar para você, né, a maneira correta de estar utilizando o cartão de crédito, galera, pode ter certeza, só compre bens de valor, tá? Então essa é a segunda dica aí do vídeo que a gente vai deixar para vocês. Só comprem bem de valor. Por quê? Com bem de valor você consegue ali ter um bem durável, primeira coisa, que não vai se esvair, digamos assim, em um dia. Então eu vou dar um exemplo. Se você vai lá, come num restaurante e gasta ali R$1.000 no crédito, se o seu cartão não tiver cashback, amigo, paga à vista, tá? Paga à vista, porque é melhor, porque você vai entrar numa dívida no mês seguinte para pagar R$1.000 de uma coisa que já foi, que você usou no mesmo dia, e você não vai ter aquela sensação de que, putz, aquilo valeu a pena. Você vai ter passeado, vai ser legal, tudo, só que a questão é, aquilo vai te assombrar, ainda vai te assombrar. Agora, quando você tem um bem de valor, eu vou dar um exemplo. Você vai trocar um par de pneu da moto, você vai pagar isso R$700, R$800 de uma 150, tá? É claro que se for maior cilindrada, você vai gastar ainda mais. Poxa, você comprou um pneu dura 4 meses, 5 meses. Para quem trabalha com a moto aí de entregador, de 4 a 5 meses dura um pneu. Então você parcela ali em 3 vezes, sem juros, o pneu. O período que aqueles R$700 ficou ali guardado, então você vai pegar ali. Se a gente tem 15% ao ano, significa que a gente recebe pelo menos 1,2, 1,3% ao mês. Se você parcelou em 3 meses, 4 meses, a gente tem um retorno de 1,3 vezes 4. Então vamos colocar aí quase 5% em um mês. Então se o seu pneu foi R$700, pelo menos ali 5%, R$35 vai voltar para você desse dinheiro, porque você deixou o dinheiro aplicado, você parcelou em 4 vezes, né? De forma inteligente, da maneira que eu ensinei aqui para vocês. E aí você consegue comprar de maneira mais inteligente. Não um pneu que era 700 o par, você já vai ter pago um pouco menos, 665. Então é assim que a gente consegue tirar um pouco de dinheiro do mercado, tá, galera? Fica essa dica pra vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like, deixem seus comentários, e qualquer dúvida eu tô respondendo aqui embaixo pra vocês, tá bom? Forte abraço e uma boa semana e final de semana pra todos vocês.